Senhor presidente, meus colegas, senadores e senadoras, aqueles que nos assistem em casa às 3 horas da manhã, e eu nunca pensei de fazer um discurso aqui nesse plenário às 3 horas da manhã. Mas as circunstâncias nos trouxeram até aqui e nós vamos levar adiante. Eu tenho acompanhado os discursos dos colegas e gostaria de dizer que eu não sou um político que vive da política ou que vive para a política. Eu sou uma pessoa que vivo para os resultados. Vivo sempre pensando no bem da população, nos negócios do país, no progresso, no desenvolvimento, na geração de renda, na geração de emprego, aonde as pessoas possam, todas elas, participarem da riqueza do país que todos nós construímos e queremos construir. Portanto, a discussão política ou a discussão jurídica desse debate, a mim não interessa muito e não pesa muito. Eu defendo e defendi por um longo tempo a possibilidade de um impeachment ou, inicialmente, a votação de um impeachment, porque entendia que nós tínhamos, e disse isso aqui nessa tribuna, um cadáver insepulto, que não deixava o país andar, que não deixava o país pensar e que a discussão era sobre esse fato. Portanto, eu pensava que se a Câmara e se o governo, no momento correto, tivesse deixado o processo de impeachment correr, talvez a presidenta, naquele momento, alcançasse na Câmara dos Deputados votos suficientes para que esse processo não viesse até aqui. Que tivesse lá na Câmara 200 votos, 250 votos, e que esse processo pudesse ter sido enterrado lá e, com essa quantidade de votos, ela pudesse reorganizar o governo politicamente e economicamente. Disse aqui nessa tribuna que, se isso acontecesse, nós que estávamos na oposição e que criticávamos o governo, deveríamos recolher as nossas armas, deveríamos dar um tempo e ajudar o próprio governo, porque ajudar o governo é ajudar a sociedade a sair da crise que estávamos. Mas não foi o que aconteceu. A presidente não conseguiu reunir os votos necessários para escapar do processo de impeachment na Câmara. E, portanto, nós só estamos hoje aqui legitimando aquilo que a Câmara fez. E, como disse, os aspectos políticos ou jurídicos, que para mim não dizem muita coisa, mas o que diz muita coisa para mim é que o Brasil desandou, o Brasil se desorganizou, o Brasil perdeu a oportunidade e o bonde da história econômica para ter um projeto político sustentado na mentira, na enganação das contas públicas. O Brasil se perdeu de 2012, 2013, para poder fazer uma eleição em 2014. Esse é o fato. Esse é o fato. Passadas as eleições, a conta chegou. A conta chegou e nós estamos aqui hoje discutindo esse impeachment por causa dessas contas. Por causa dessas contas, 11 milhões de pessoas perderam o emprego no Brasil. Milhares de empresas foram fechadas, milhares de empresas entraram em recuperação judicial, outras milhares de empresas
virão pela frente com processo de recuperação judicial porque não conseguem mais dar a volta. Porque a economia descambou. Se não há produção, não há quem compra, não há quem venda e não há impostos. E cada dia que passa, o Brasil se afunda mais, os estados se afundam mais e muito provavelmente até o final do ano, se não revertermos o que está aqui, a grande maioria dos estados da Federação Brasileira e os municípios brasileiros não terão recursos, não terão dinheiro em caixa para fazer frente aos seus compromissos mínimos, como o pagamento da folha de salários e encargos. Então, quando eu subo nessa tribuna e venho aqui declarar o meu voto favorável ao impeachment ou favorável à admissibilidade, eu quero, como brasileiro e como parlamentar, ter uma oportunidade de mudar o status quo, de mudar a situação que aí está. E veja bem, é uma oportunidade. Eu não estou aqui garantindo e dizendo que todos os males serão dissipados amanhã ou depois da manhã. Não, meus amigos, não aqueles que me escutam e me veem em casa. Nós apenas estaremos abreviando um processo que naturalmente, se não fosse o processo de impeachment, iria ocorrer em 2018. Portanto, esse processo que discutimos hoje aqui é uma janela e é uma oportunidade. É uma janela e uma oportunidade para a gente começar a buscar de volta esses 11 milhões de pessoas que foram mandadas embora e que um pai de família, uma mãe de família, que chega em casa, olha para os seus filhos, olha para a sua esposa ou vice-versa e pensa e age como alguém que não tem dinheiro suficiente para dar de comer para os seus filhos, manter as despesas básicas de uma família. Isso é a pior desgraça que tem na vida de alguém. Isso não deve ser fácil para ninguém e deve passar na cabeça das pessoas muitas situações. Por que estou aqui? Por que estou desse jeito? E aí eu ouço meus colegas que subiram na tribuna e tentam dividir o Brasil como se as pessoas pobres, os mais necessitados, fossem propriedade do Partido dos Trabalhadores. Não é propriedade de vocês. Eu, como agricultor, como empresário, como político, também defendo o trabalhador. E não defendo só no discurso, eu defendo na prática. Eu defendo fazendo, pagando bons salários, dando condições de trabalhar, pagando bônus para 100% das pessoas que trabalham na minha empresa. Isso é ajudar o trabalhador. E eu não quero que nada aconteça com os trabalhadores. Eu quero que o cidadão negro, o cidadão necessitado, possa pegar um avião e andar para onde quiser. Ora, como é que podem dizer que uma elite branca ou não sei o quê é contra isso, gente? Isso é querer dividir o país. Isso é querer se apropriar de uma coisa que não é de vocês. O Brasil é de todos nós. E todos nós temos a responsabilidade de conduzir esse país dessa forma, criando e gerando oportunidade para todos. Então, meus amigos, minhas amigas, meus colegas, para mim é claro, o que nós estamos fazendo hoje é criando as condições necessárias para começar, tentar sair da onde nós nos encontramos, pela irresponsabilidade dos governos ou do governo que nós estamos nesse momento. É lamentável dizer isso, mas é a situação que nos encontramos e não temos alternativa diferente a esta. Portanto, o meu voto, senhor presidente e meus colegas, é pela admissibilidade. E digo mais, os próximos meses que virão pela frente, já dito aqui por meus colegas que defendem o não impeachment,
se posicionam como alguém que vai para a rua, alguém que vai infernizar a vida do brasileiro, alguém que vai fazer baderna, alguém que vai fazer oposição responsável e também oposição irresponsável. E é isso que nós não podemos admitir. Temos que fazer os nossos discursos, as nossas brigas dentro do parlamento. Não tem o direito, quem está sendo afastado do governo, de provocar as ruas, de fazer baderna, de atrapalhar ainda mais a economia do país, infernizar ainda mais a vida daqueles que estão com problemas, daqueles que precisam trabalhar e das empresas que precisam produzir para se salvar. Quando eu falo salvar uma empresa, é salvar o emprego. Salvar o emprego significa salvar a economia do país, porque governo não produz nada. Governo cobra imposto, e o imposto vem da economia que todos nós geramos, trabalhando, sendo empregado, seja empregador, seja profissional liberal ou qualquer um. Todos nós fizemos parte de um país chamado Brasil, que precisa, nesse momento, reorganizar as suas forças e, mais uma vez, tentar, veja bem, tentar sair de onde nós estamos sem criar mais confusão, sem mandar mais pessoas embora, sem que mais trabalhadores percam seus empregos. Portanto, senhor presidente, o meu voto, teoricamente, aqui é o número 41. E, teoricamente, e já aconteceu, nós temos o afastamento da presidente para processar o impeachment. Muito obrigado.